A sala de jantar reverberava em risos. Usando o mesmo vestido azul marinho que usei na formatura da minha filha anos antes, eu estava parada na porta da cozinha, carregando um prato quente de lasanha. Embora não fosse novinho em folha, estava arrumado e tinha um significado para mim. Ouvi o final de um sussurro enquanto me aproximava. Meu Deus, a mamãe ainda está usando esse vestido. Minha filha Chloe sorriu enquanto se inclinava para sua amiga Megan. É mais velho que eu juro. Eu podia ouvir as outras mulheres rindo alto. Levei um momento para acomodar a bandeja em minhas mãos. Sorri levemente enquanto olhava para Chloe, minha filha, meu orgulho e minha dor de cabeça. Então, como se nada tivesse acontecido, entrei e servi o jantar. Conte-nos de onde você está assistindo na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de tudo isso, minha vida parecia simples, mas cheia. Nos arredores da cidade, eu morava em uma casa modesta de 2 quartos, com piso de madeira rangendo e papel de parede desbotado por anos de exposição ao sol. Eu tinha tudo, mesmo que não fosse muito. Eu costumava tomar uma xícara de café todas as manhãs enquanto observava o sol nascer sobre o carvalho no quintal, da janela da cozinha. Na cerca, os pássaros se reuniam. Eles estavam lá para me lembrar que ficar em silêncio não significava estar sozinho, então eu sempre os considerei hóspedes. Foi difícil para mim criar a Chloe sozinha. Warren, meu marido, morreu quando ela tinha apenas 6 anos. Ele teve um ataque cardíaco enquanto dormia. Éramos uma família de 3 pessoas um dia, e 2 dias depois eu estava morando sozinha com um aluno da primeira série que não fazia ideia do que significava para sempre. Eu precisava me controlar. Chloe queria que eu fosse forte, já que não havia mais ninguém em quem confiar. Para sobreviver, eu dava aulas particulares à noite e lecionava em tempo integral em uma escola pública. Eu sempre me certificava de que ela tivesse tudo o que precisava, mesmo com o salário apertado. Chloe sempre levava roupas limpas e um lanche preparado para a escola. Lembro-me de ficar acordada até tarde para ajudá-la com projetos científicos e fazer suas fantasias de Halloween. Durante anos, guardei seus desenhos na geladeira. Livros, móveis usados e o som das nossas risadas mútuas enchiam nossa casa. Ensinei-a a fazer pão de banana, andar de bicicleta e falar educadamente. Participei de todas as competições de soletração, apresentações e reuniões de pais e professores. Eu estava lá o tempo todo. Eu tinha orgulho dela, pois era uma menina inteligente e motivada. Chorei sozinha no banheiro quando minha filha foi admitida em uma instituição de prestígio, pois não sabia como pagaria por isso. Bolsas de estudo, economias e aulas particulares noturnas para crianças cujos pais estavam ocupados demais para ajudá-las foram as soluções que encontramos. No dia em que ela se mudou, lembro-me de levá-la de carro para a universidade. Ela me disse para não sair do carro porque estava muito feliz e sabia lidar com tudo sozinha. Depois que ela desapareceu dentro do prédio, fiquei lá por alguns minutos, observando outros pais se despedindo de seus filhos com abraços. Eu nunca havia sentido aquela leve sensação de distanciamento antes. No entanto, ignorei. Chloe começou a ganhar mais do que eu como professora depois que se formou e seguiu carreira em marketing. Eu a incentivava a todo momento. Mandei uma mensagem feita à mão para ela e preparei um bolo quando ela recebeu sua primeira promoção. Ela me mandou uma mensagem para agradecer. Ela estava simplesmente ocupada, lembrei a mim mesma. Ela se mudou para um apartamento moderno no coração da cidade, com detalhes em cromo, vidro e móveis simples. Começou a sair com pessoas que eu não conhecia, incluindo amigos que iam para a região vinícola nos fins de semana e usavam roupas caras. Quando ela falava com eles, sua voz ficava mais rápida, mais suave e cheia de jargões de negócios que eu não entendia. Ela me servia café com leite de aveia e gentilmente me direcionava para assuntos que eu não conseguia complementar quando chegava. Eu me apeguei ao que tínhamos, no entanto. Quando ela me permitiu visitá-la, continuei cozinhando para ela, usando as mesmas roupas antigas que ela costumava gostar em seus primeiros anos. De uma forma antiquada, ela certa vez as descreveu como elegantes. Cada vez que eu as vestia, eu me lembrava disso. Eu tinha uma espécie de orgulho contido pela vida que havia criado. Era honesto, mas não era ostentoso. Cada aluno que ensinei ao longo dos anos tinha um nome que eu conhecia. Pais e filhos me escreviam para expressar sua gratidão por lhes dar confiança.
Continuei comprando mantimentos para minha vizinha idosa e trabalhando como voluntária no centro comunitário nos fins de semana. Mesmo que minha vida tivesse desacelerado, ainda era significativa. A extensão da deriva de Chloe era algo que eu desconhecia ou talvez preferisse não reconhecer. Ela havia começado a criar uma imagem de si mesma que excluía suas origens. Eu agora era parte de um passado que ela não queria exibir. Mas meu carinho por ela era intenso. E o amor pode cegar você às vezes. Continuei a aparecer e a ser a mãe que sempre fui, porque achava que ela ainda me via no coração. Até aquele jantar, quando ela riu de mim em vez de comigo. Aconteceu cerca de 6 meses antes daquele jantar, mas, na época, eu não tinha noção da importância que tinha. Chloe tinha conseguido recentemente um novo emprego em uma empresa de marketing em expansão no centro da cidade. Com entusiasmo na voz, ela entrou em contato comigo para contar que estavam comemorando o início de uma grande campanha com um coquetel corporativo em um bar na cobertura. Era algo grandioso, ela comentou. Haveria um grande número de executivos, sócios e possíveis clientes. Eu me senti genuinamente orgulhosa ao elogiá-la. Então perguntei: você gostaria que eu fosse te apoiar? Que é a pergunta mais natural que uma mãe poderia fazer. Seguiu-se uma longa pausa. Lembro-me de ver uma panela de sopa borbulhando no fogão enquanto estava na cozinha com o celular colado no ouvido. Mãe, acho que esse não é o seu tipo de público, respondeu Chloe, pigarreando. É um público bastante sofisticado e contemporâneo. Você provavelmente se sentiria desconfortável. Querida, sou professora do ensino fundamental há 30 anos, acrescentei, rindo baixinho. Todos os dias da minha vida, fui superada em número, em conversa e em desempenho. Acredito que sou capaz de organizar um coquetel. Ela riu, mas foi desconfortável. Simplificando, networking tem precedência sobre comemoração. Não é algo íntimo. A frase "é nada pessoal" me atingiu de forma estranha. Sem pressioná-la, desliguei depois de dizer que entendia e desejar uma ótima noite. No entanto, continuei com o telefone na mão enquanto estava sentado na sala de estar. Uma parte de mim tentou interpretar o tom dela e a maneira diplomática com que ela me rejeitara, como se ela estivesse me protegendo em vez de me rejeitar. No entanto, o meu lado mais reservado, maduro e sábio percebeu uma mudança. Eu simplesmente não conseguia dar um nome a isso ainda. Fiz um esforço para ignorar. Afinal, eu nunca havia experimentado um mundo tão acelerado quanto o que Chloe estava navegando. Talvez ela não quisesse que eu me sentisse constrangida. Talvez ela estivesse apenas tentando controlar as aparências. Não seria a primeira vez que alguém esconde suas raízes em um ambiente refinado. Mesmo assim, percebi que as ligações de Chloe ficaram mais curtas ao longo das semanas seguintes. Ela não perguntou mais sobre meu trabalho voluntário ou se eu tinha visto os alunos que havia orientado anteriormente. Histórias sobre reuniões, tendências de branding ou novos contatos que ela havia feito eram seu primeiro tópico de conversa. Eu esperava que ela perguntasse sobre meu bem-estar, ouvindo em silêncio e com orgulho. Mas era uma ocasião incomum. Certa vez, enviei a ela por e-mail uma foto de uma colcha que eu mesma fiz para uma arrecadação de fundos da igreja. Azul escuro e manchas laranja queimado, algumas criadas com roupas de bebê antigas da Chloe que eu tinha há muitos anos, levaram semanas para terminar. Então ela disse: que fofura! E nada mais. Eu me senti tolo por esperar mais e presumir que ela notaria as lembranças costuradas em cada quadradinho. Outro pequeno incidente aconteceu em uma loja no centro da cidade. Num sábado, fiquei chocada e animada quando Chloe me convidou para ir às compras com ela. Percebi uma mudança em seu espírito quando entramos na boutique elegante, com suas bolsas caras e camisas de seda. Peguei um suéter simples que achei bonito, e ela se inclinou e sussurrou: "Mãe, isso está muito fora de moda. Experimente isso aqui." Ela me entregou um chale bege que eu nem sabia como usar. A vendedora sorriu educadamente, e eu ri para disfarçar minha confusão. Mais tarde naquele dia, Chloe postou uma foto nas redes sociais, dela e eu no café, cortada de forma que apenas sua roupa ficasse visível. A legenda dizia: "Mostrando um mundo moderno para a mamãe." Reli 3 vezes. Meu sorriso naquela foto parecia diferente agora. Não foram momentos explosivos. Não foram cruéis, mas corroeram algo dentro de mim. O calor entre nós começara a esfriar, quase imperceptivelmente.
Ela não estava me afastando com raiva. Ela estava fazendo isso com edições gentis, silêncios suaves e omissões educadas. Na época, me convenci de que fazia parte do crescimento dela. Não vi isso como um sinal de alerta, mas deveria ter visto. Não foi um momento único. É isso que acontece com a erosão emocional. Ela vem silenciosa e suavemente, como água desgastando pedras. Você só percebe quando a superfície fica lisa e oca onde antes havia força. Depois do incidente com a boutique e do encontro da empresa, comecei a sentir uma mudança sutil na forma como Chloe se relacionava comigo. Era nos olhos dela, na pequena demora para atender minhas ligações, na maneira como ela olhava para o celular no meio da conversa. Eu continuava aparecendo para ela. Levava sopa caseira quando ela estava doente. Fiz a bainha de uma saia para ela antes de uma reunião importante. Até a ajudei a montar os móveis do novo apartamento quando os entregadores deixaram tudo em caixas. Às vezes, ela dizia obrigada, mas suas palavras eram rápidas e leves, como se ela estivesse riscando uma tarefa de uma lista, em vez de falar com o coração. Num fim de semana, convidei-a para jantar, e o prato favorito dela era frango ao limão com batatas assadas. Limpei a casa de cima a baixo e acendi velas na sala de jantar, como fazia em ocasiões especiais quando ela era criança. Ela chegou 40 minutos atrasada, atendeu um telefonema e disse desculpe sem emitir som enquanto me dispensava. Só desligou na metade da refeição. Observei-a percorrendo as mensagens enquanto eu falava sobre um aluno que encontrei no supermercado. Ele era um aluno com dificuldades na minha turma anos atrás e me disse que eu era o motivo de ele ter terminado a escola. Fiquei orgulhosa daquele momento. Era importante para mim. Mas Chloe mal levantou os olhos. Ela sentiu distraidamente e disse, que legal, mãe, antes de começar a contar uma história sobre uma tendência de marketing viral e como estava pensando em começar um podcast. Senti-me um pouco retraída naquele momento, não porque ela não se importasse, mas porque ela nem percebia que não se importava. Isso era mais difícil de encarar. Em certo momento, mencionei que talvez me voluntariasse mais no centro comunitário, já que a aposentadoria me deixará com dias longos e vazios. Ela sorriu e disse, você devia arrumar um hobby, mãe. Algo divertido. Talvez fazer um curso, tipo, sei lá, cerâmica ou algo assim. Não era maldoso, mas doía. Ensinar, ajudar, servir, essas coisas eram a minha alegria. Eram o meu legado. Para ela, soavam como meras palavras de ordem, chatas, sem graça, ultrapassadas. Depois vieram as fotos. As redes sociais de Chloe se tornaram uma galeria com curadoria da sua vida, brunches em terraços, degustações de vinho, galas beneficentes. Suas legendas eram inteligentes, suas roupas deslumbrantes, suas amigas elegantes. Não havia nenhum vestígio de onde ela veio. Nenhuma menção a mim, nenhuma postagem de Dia das Mães, nenhuma lembrança da infância. Certa vez, uma amiga minha da igreja comentou em uma das postagens da Chloe, dizendo, sua mãe deve estar muito orgulhosa da mulher que você se tornou. A Chloe curtiu o comentário, mas não respondeu. Ela nunca me marcou em nada. Tentei não me incomodar com isso. Lembrei a mim mesma que ela estava ocupada, que independência era assim. Mas eu conseguia sentir a lenta dissolução da nossa conexão, como se estivéssemos em margens opostas de um rio que se alargara com o tempo. Até os elogios dela soavam forçados. Certa vez, usei um broche que ela me dera anos atrás. Ela olhou para ele e disse, você ainda está usando isso? Seu tom não era cruel. Era de surpresa, talvez até de diversão. Sorri e disse, claro, você me deu. Ela deu de ombros e se virou. Comecei a notar o cuidado com que ela me editava em público. Se encontrássemos alguém conhecido, ela me apresentava como a Elaine, nunca como a minha mãe. Se eu falasse demais, ela tocava meu cotovelo delicadamente, o sinal para encerrar o assunto. Se eu desse uma opinião, ela respondia, essa é uma maneira de ver a questão, antes de redirecionar a conversa. Cada pequeno momento era mais uma gota d'água na pedra. Não era rejeição com presas. Era algo mais elegante, mais doloroso, invisibilidade. Eu não era o vilão da história dela. Eu simplesmente não estava mais na história. E, mesmo assim,
eu continuei amando-a, continuei tentando aparecer, continuar relevante, lembrá-la de que, por trás de tudo que ela estava se tornando, estava a mulher que tinha dado tudo para que ela chegasse até ali. Mas eu podia sentir. Eu estava desaparecendo. E ela nem percebeu. A noite que finalmente quebrou algo dentro de mim não começou diferente das outras. Chloe convidou algumas amigas próximas para um pequeno jantar em seu apartamento. Ela chamou de a Noite das Garotas com um toque de classe. Ela queria que eu ajudasse a preparar a refeição, disse que seria divertido, como nos velhos tempos. No começo, fiquei feliz por ela ter convidado. Eu tinha passado a manhã inteira marinando frango, preparando legumes e abrindo a massa para sua torta de maçã favorita. Cozinhar sempre foi minha linguagem de amor, e imaginei que talvez essa fosse a maneira dela de se reconectar. Antes de ir, fiquei em frente ao espelho do meu quarto, segurando o vestido que usei na formatura da Chloe. Era um azul marinho escuro com um decote discreto e mangas de renda macia. Não era moderno, nem chamativo, mas me fazia sentir eu mesma, calma, serena e graciosa. Chloe costumava dizer que eu ficava elegante nele. Naquele dia, usei-o com orgulho. Quando cheguei, Chloe me recebeu na porta de salto alto e um macacão preto elegante. Suas amigas, Megan e Tara, já estavam tomando vinho no sofá, vestidas com blazers elegantes e acessórios de grife. Pareciam ter saído de uma revista. O jantar está com um cheiro maravilhoso, disse Tara, olhando para a cozinha. Eu sorri. Obrigada. É o prato favorito da Chloe? Espero que esteja com fome. Fui até a cozinha e comecei a pôr a mesa. Chloe me seguiu, trazendo as taças de vinho. Mãe, sussurrou ela rapidamente, da próxima vez, talvez use algo mais moderno. Este grupo é meio peculiar, sabe? As palavras dela me magoaram mais do que deveriam. Não disse nada, apenas assenti e continuei a arrumar os talheres. O jantar começou com uma conversa leve. Servi os pratos, enchi os copos de água e até me ofereci para servir o vinho. Meg elogiou a comida e eu a agradeci, contando uma pequena história sobre a primeira vez que preparei a mesma refeição para Chloe, quando ela tinha 10 anos. Ah, Chloe, eu não fazia ideia de que você vinha de uma deusa tão doméstica, brincou Megan. Ela é antiquada, acrescentou Chloe, tomando um gole de vinho. Então ela se recostou na cadeira, me olhou de cima a baixo com um sorriso irônico e disse, quer dizer, olha só esse vestido. É literalmente mais velho do que eu. Ela o usa há séculos. Todos riram. Não foi alto nem cruel, apenas casual e confortável, o tipo de riso que as pessoas compartilham quando presumem que o sujeito não se importará ou que ela não é importante o suficiente para se importar. Fiquei ali, segurando uma colher de servir, paralisada naquele momento. Minha boca queria se mexer, mas meu coração chegou primeiro. Engoli o nó que se formava na minha garganta e sorri gentilmente, como sempre fazia. É um clássico, eu disse suavemente. Algumas coisas nunca saem de moda. Mas eu sentia o calor no rosto, a forma como minhas orelhas queimavam. Minhas mãos tremiam levemente quando voltei para a cozinha. Terminei de servir a torta, cortando-a com cuidado para que ninguém visse como meus dedos começavam a tremer. Chloe não olhou para mim novamente naquela noite. Sentou-se com as amigas, conversando sobre conferências, planos de viagem, novos salões de beleza. Eu limpei em silêncio, empilhando pratos e limpando o balcão enquanto elas riam na outra sala. Eu não falava, a menos que alguém fizesse uma pergunta direta. Mantive o sorriso no rosto, não porque não estivesse magoada, estava, mas porque não queria que vissem. Não queria que Chloe visse. Esperei até a sobremesa ser servida e os pratos serem retirados. Então, peguei meu casaco e minha bolsa, agradeci a todos por terem vindo e disse a Chloe que estava saindo. Ela me deu um abraço rápido na porta e disse, obrigada, mãe. Você é a melhor. Sorri novamente. Mas algo dentro de mim havia se calado. No caminho para casa, as ruas estavam vazias e o ar estava cortante com o primeiro frio do outono. Apertei meu casaco com mais força e pensei naquela risada, no jeito como Chloe me olhava, como se eu fosse uma relíquia bem intencionada de um mundo que ela havia superado. Eu não chorei, ainda não. Mas, pela primeira vez, não queria usar aquele vestido de novo, não porque fosse velho, mas por causa de como ela me fazia sentir nele.
Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre, e sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos. A casa estava silenciosa. Geralmente, isso me trazia paz. Mas naquela manhã, o silêncio parecia diferente, pesado. Fiquei pensando na noite anterior, as risadas, os olhares rápidos, a voz de Chloe ecoando na minha cabeça quando ela disse: "Ela está usando isso há uma eternidade." Olhei para as minhas mãos. Elas estavam firmes agora, mas me lembrei de como tremiam quando eu estava cortando a sobremesa. Lembrei-me do gosto da vergonha que eu não havia pedido, do jeito que eu sorri apesar disso, porque o que mais eu poderia fazer? O vestido estava pendurado numa cadeira à minha frente, ainda bem passado. Não tive coragem de pendurá-lo de volta. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. O azul marinho parecia opaco sob a luz da manhã. Havia algo diferente nele, como se pertencesse a uma pessoa que eu não tinha certeza se ainda reconhecia. Não falei com a Chloe naquele dia. Ela não ligou, e eu não esperava que ligasse. Ela não fazia ideia de que havia algo errado. Essa foi a parte que mais doeu. Para ela, tinha sido apenas uma noite divertida com os amigos e uma piada inofensiva sobre o senso de moda ultrapassado da mãe. Para mim, foi um ponto de virada. Eu não estava com raiva, não exatamente. Não havia raiva, nenhum monólogo amargo em minha mente, apenas uma dor silenciosa que se instalou em meu peito e se recusou a ir embora. Alguns dias se passaram e Chloe enviou uma mensagem: "Obrigada novamente por ajudar com o jantar." As meninas adoraram. "Vamos planejar algo novo em breve." Encarei suas palavras, tão casuais, tão alheias. Digitei uma resposta e a apaguei. O que eu poderia dizer para fazê-la entender sem parecer que eu estava pedindo piedade? Em vez disso, enviei uma resposta simples: "Que bom que você gostou." Cui disse. E foi isso. Não entrei em contato novamente. Parei de me oferecer para ajudar com recados ou levar as compras dela. Não perguntei como estava o trabalho nem me ofereci para deixar as roupas dela na lavanderia a caminho da cidade. Não pedi para visitá-la. Comecei a me afastar do mundo dela discretamente, não por vingança, mas por necessidade. Eu havia me entregado tanto por tanto tempo que não havia percebido o quão pouco de mim restava. Eu continuava aparecendo, continuava doando, continuava esperando para ser vista, e isso estava me tornando invisível. Naquela semana, revirei caixas velhas no sótão. Havia fotos da Chloe em todas as fases da infância, dentes faltando, fantasias de Halloween, bolos de aniversário. Havia cartões desenhados à mão que ela tinha feito para mim com giz de cera, com os dizeres: "A melhor mãe do mundo." Segurei uma delas contra o peito e sentei-me no chão ao lado das caixas. Sussurrei para todos na sala: "Para onde foi aquela garotinha?" Eu não estava de luto pela perda de um vestido ou de um jantar. Eu estava de luto pela versão de nós que costumava se sentir inquebrável. Comecei a abrir espaço em casa, não para mais ninguém, mas para mim. Limpei um armário cheio de materiais didáticos antigos. Guardei em caixas as roupas que não me traziam mais alegria. Aproximei minha cadeira de leitura da janela, por onde a luz entrava. Foi uma coisa pequena, mas foi como reivindicar um canto de mim novamente. No domingo, não fui à casa da Chloe como de costume. Em vez disso, fui ao parque. Observei famílias brincando, casais passeando com cachorros, adolescentes andando de skate. Respirei o ar fresco e disse a mim mesma que não tinha problema precisar de distância. Esse afastamento não significava que eu a amava menos. Significava que eu estava escolhendo me amar também. Linda, minha amiga mais antiga, ligou naquela tarde. Eu ainda não tinha contado a ela o que aconteceu, mas ela percebeu algo na minha voz. "Você está bem?" perguntou. "Acho que sim", eu disse. "Só estou cansada de fingir que não dói." Houve uma pausa. E então ela disse: "Tudo bem abrir mão do que não te segura mais." Naquela noite, dobrei o vestido azul marinho e o guardei em um armário, não por vergonha, mas como forma de encerrar um capítulo. Ele me serviu bem. Carregou lembranças, algumas doces, outras dolorosas. Eu não estava indo embora com raiva, mas também não estava mais parado. Há um tipo de silêncio que o persegue quando você percebe que a pessoa que você ama não o vê mais, não apenas o ignora, não apenas o machuca, mas para de vê-lo completamente.
Senti aquele silêncio ecoar pela minha casa nos dias que se seguiram. Ele pairava nos cantos de cada cômodo, como poeira assentando após uma tempestade. Eu não tinha palavras para dizer a ninguém o que estava errado, não mesmo. Ninguém tinha gritado comigo. Não tinha sido xingado ou traído de forma óbvia. Mas a dor que eu carregava era tão aguda quanto. Era a dor de ser lentamente apagado, pedaço por pedaço, sorriso por sorriso, até que você estivesse no mesmo lugar, mas se perguntando se ainda era real. Parei de ir à cidade com tanta frequência. Faltava à igreja 2 domingos seguidos, o que não era comum para mim. Não retornava ligações de amigos, nem mesmo da Linda, que me conhecia desde criança. Eu não conseguia encontrar energia para explicar o que eu mesma não entendia completamente. Passei a vida inteira dando aulas, ensinando alunos que mal sabiam soletrar o próprio nome quando chegavam à minha sala de aula, e depois os observava sair com sonhos maiores que o próprio CEP. Criar uma filha que antes se agarrava à minha perna quando estava com medo, agora ria de mim na mesa de jantar como se eu fosse uma herança de família ultrapassada que ela tinha vergonha de exibir. Eu estava cansada, profundamente cansada, e não apenas pelos anos fazendo muito com pouco. Estava cansada de me encolher, de prender a respiração em conversas, de diminuir minha luz para me encaixar no novo mundo dela. Certa manhã, sentei-me perto da janela da minha cozinha, ainda de camisola, segurando uma caneca de chá que esfriou muito antes de eu me lembrar de bebê-lo. Lá fora, o vento agitava as árvores do quintal. O céu estava cinzento, carregado de nuvens. Olhei para o carvalho que plantei no ano em que Chloe nasceu. Ele havia crescido alto e forte, seus galhos agora roçando o telhado. Lembrei-me de plantá-lo com Warren, nós dois rindo enquanto nos atrapalhávamos com a pá e a terra, achando que sabíamos tudo sobre criar uma criança e uma árvore. Agora, ela era mais alta que a casa, e Warren já havia partido há muito tempo. Chloe também havia crescido. Mas, em algum ponto do caminho, eu havia me esquecido de como crescer por conta própria. Passei aquela tarde vagando pela casa como um fantasma. Passei por fotos nas paredes, Chloe de Maria Chiquinha, Chloe no baile de formatura, Chloe de beca e capelo, com meus braços em volta dela. Eu costumava sorrir para essas fotos, orgulhosa da vida que construí para nós. Agora, evitava olhá-las por muito tempo. Elas me faziam doer o peito. Abri meu armário e fiquei ali por um tempo, olhando para fileiras de roupas que eu não tocava há meses, vestidos que eu tinha usado em peças da escola, eventos da igreja, reuniões de pais e professores, pedaços de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Na prateleira de cima, havia uma caixa com um rótulo aposentadoria. Dentro, havia lembranças dos meus alunos, cartões, bilhetes, pequenos presentes feitos à mão. Peguei uma folha de caderno dobrada de uma garota chamada Sierra. Nela estava escrito: "Você me fez acreditar que eu não era burra." Obrigada, Senhora Monroe. Apertei-a contra o peito e sentei-me no chão, com as pernas dobradas. Foi então que as lágrimas vieram, não altas, nem dramáticas, apenas silenciosas, constantes, como chuva vazando de um telhado rachado. Chorei por cada pedaço de mim que entreguei sem pedir nada em troca, pelos anos que passei derramando amor em pessoas que tinham esquecido de onde ele vinha, pelo silêncio que se tornou minha segunda pele. Naquela noite, não fiz o jantar. Não lavei a louça na pia. Não chequei o celular. Sentei-me na sala com as luzes apagadas e observei o dia desaparecer pela janela. As luzes da rua se acendiam uma a uma. Um carro passava de vez em quando. O mundo continuava girando, mesmo que eu sentisse que tinha parado. Não foi um colapso dramático. Não foi o tipo de momento que você vê em filmes com pratos quebrados e gritos de guerra. Foi a lenta e dolorosa compreensão de que eu havia construído minha vida em torno de pessoas que não me davam mais espaço nas delas. Esse foi o meu fundo do poço, não porque fui abandonado, mas porque eu tinha me abandonado. Levantei uma sobrancelha. Parece um pouco intenso para uma aposentadoria. Poucos dias depois daquela longa e escura noite na sala de estar, acordei antes do sol nascer, inquieta. O tipo de inquietação que vive nos ossos, que não te deixa dormir mesmo quando estás exausto. Vaguei pela casa como fazia há dias, o ar parecia viciado, o silêncio apertando meu peito. Acabei no quarto de hóspedes, aquele que eu costumava deixar pronto para Chloe sempre que ela me visitava. A cama estava feita, o edredom macio, intocado havia meses. Sentei-me e abri o velho baú de cedro aos pés da cama.
Fazia anos que eu não olhava dentro dele. Lá dentro, havia lembranças, alguns livros do Warren, o cobertor de bebê da Chloe, o broche da minha mãe, papéis dobrados, maços de cartas de ex-alunos. Cada um deles parecia um pedaço de uma vida que eu costumava usar com orgulho, agora guardado, como se não importasse mais. Enquanto eu vasculhava a caixa, avistei um envelope grosso bem no fundo. Estava levemente amarelado pelo tempo. A aba estava bem fechada, e a letra na frente me fez perder o fôlego, aberto após a aposentadoria. Era de Marcus James. Fazia tempo que eu não pensava em Marcus. Ele tinha sido um dos meus alunos mais difíceis e talentosos, um garoto de língua afiada e mente ainda mais afiada. Ele veio de uma família difícil. Sua mãe trabalhava em turnos dobrados. Seu pai estava ausente, e ele mal falava na aula durante os primeiros meses. Mas eu vi algo nele, uma centelha. Assumi a missão de atiçá-lo, mesmo quando ele resistiu. Fiquei com ele depois da escola. Li suas redações com atenção, escrevi notas detalhadas nas margens. Comprei seu primeiro diário com meu próprio dinheiro e disse que ele tinha uma voz que valia a pena ouvir. Ele foi para a faculdade, depois para a pós-graduação, e se tornou escritor. A última notícia que tive foi que ele havia publicado um livro de memórias que entrou para as listas de mais vendidos. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia uma carta, digitada com capricho, mas assinada com a letra familiar de Marcus. Meus olhos percorreram as primeiras linhas e senti as lágrimas arderem imediatamente. Prezada Sra. Monroe, espero que esteja lendo isto em um momento tranquilo, talvez com um chá na mão e o sol entrando pela janela, como costumava acontecer na sua sala de aula. Já escrevi cerca de 100 versões desta carta ao longo dos anos, sem nunca ter certeza de qual seria o momento certo. Mas quando soube da sua aposentadoria, eu soube. Você me salvou. Você acreditou em mim antes mesmo que eu entendesse o que isso significava. Você não me ensinou apenas gramática ou como escrever uma tese. Você me ensinou a acreditar na minha própria história. E por isso, passei a vida escrevendo. Haverá um evento no mês que vem. É uma cerimônia televisionada para educadores que causaram um impacto duradouro em todo o país. Chama-se Hall de Honra. Eu te indiquei, e você foi selecionado. Eles vão entrar em contato. Espero que você diga sim. Espero também que você tenha ficado com aquele vestido azul marinho. Com toda a minha gratidão, Marcus. Só percebi que estava prendendo a respiração quando as lágrimas borraram a página. Por um longo tempo, fiquei ali sentado, com a carta na mão, o coração batendo forte. Algo dentro de mim se moveu, não de uma vez, mas como o lento levantar de uma cortina pesada. Depois de todo o silêncio, depois de todo o encolhimento, depois de todos os momentos em que me senti invisível, apagada, ali estava a prova de que eu tinha importância. Que eu havia deixado uma marca, não apenas no boletim de uma criança, mas em uma vida. E não em qualquer vida, uma vida que havia crescido, prosperado e se lembrado de mim. Apertei a carta contra o peito e me recostei na cama, meu corpo tremendo com algo entre alívio e descrença. Ele se lembrou do vestido. Aquele pequeno detalhe bobo me atingiu com mais força do que eu poderia imaginar. De todas as coisas para mencionar, ele se lembrou de como eu me senti orgulhosa no dia em que o usei. Levantei-me, entrei no meu quarto e abri o armário. Lá estava ele, ainda dobrado, ainda macio, ainda meu. Coloquei-o sobre a cama e apenas o encarei. Pela primeira vez em semanas, não o vi pelos olhos de Chloe. Não vi algo antigo, constrangedor ou risível. Eu me vi. E lembrei que não tinha sido esquecido. Não tinha sido apagado. Eu simplesmente tinha parado de procurar nos lugares certos. Aquela carta não foi apenas uma descoberta. Foi uma tábua de salvação. No dia seguinte à leitura da carta de Marcus, acordei antes do despertador, não de preocupação ou peso como antes, mas de algo diferente. Uma silenciosa sensação de urgência me atingiu, como se o mundo tivesse se inclinado um pouco e eu precisasse me atualizar. A casa ainda parecia a mesma, o papel de parede antigo ainda enrolado nos cantos, o café ainda feito na mesma cafeteira lascada. Mas algo dentro de mim havia mudado. Era sutil, mas inegável. Pela primeira vez em semanas, arrumei minha cama logo depois de acordar. Abri as cortinas e deixei a luz da manhã entrar. Não fiquei sentado no escuro com chá morno.
Não fiquei olhando o celular me perguntando se a Chloe tinha mandado mensagem. Não esperei para me sentir melhor. Simplesmente comecei a me mexer. Depois do café da manhã, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas e uma caneta, um velho hábito dos meus tempos de professora. Anotei 3 coisas: lavar o vestido, ligar para a Linda, atender ao convite para o salão de honra. Foram pequenos passos, mas me deram um propósito, não o tipo de propósito vinculado às necessidades ou expectativas de outra pessoa, mas o meu próprio. Tirei o vestido azul marinho do armário, desdobrei-o com cuidado e passei a mão pelo tecido. Segurei-o contra a luz e sorri. Ainda estava lindo. Usado, sim, mas eu também. E talvez não houvesse problema. Na lavanderia, a mulher atrás do balcão elogiou o vestido. Você não vê mais esse tipo de detalhe, disse ela, admirando as mangas de renda. Ela me acompanhou por muita coisa, respondi. Ela olhou para cima e sorriu. Algumas roupas são assim. Elas carregam nossas histórias. Assenti e, pela primeira vez em muito tempo, me senti visto. Quando cheguei em casa, encontrei o e-mail de convite que Marcos mencionou. Estava na minha caixa de entrada há dias, fechado. Cliquei para abri-lo e li os detalhes com atenção. O evento aconteceria em 2 semanas, organizado por uma Fundação Nacional de Educação, e seria transmitido pela televisão pública. Eles já tinham providenciado tudo: voo, hotel e até um serviço de transporte. Só faltava eu confirmar. E assim, sem mais nem menos, eu disse sim. Parecia surreal. A mulher que passara semanas se escondendo do mundo agora estava aceitando uma honra nacional, não porque precisasse de validação, mas porque finalmente se lembrava de quem era. Naquela tarde, liguei para a Linda. Quando ela atendeu, sua voz era calorosa e firme, como uma canção conhecida. Elaine, está tudo bem? Respirei fundo. Encontrei uma carta de Marcus James. Linda engasgou. O escritor? Aquele que dedicou o livro a você? Igualmente. Ele me indicou para um prêmio. Estou viajando na semana que vem para recebê-lo. Ela ficou em silêncio por um momento. Então ouvi o som de suas palmas. Eu sabia que seu trabalho significava alguma coisa. Eu sabia. Ah, Elaine, isso é lindo. A alegria dela era real. E foi bom deixar alguém me celebrar, não por ser a mãe da Chloe, a esposa do Warren ou a vizinha confiável, mas simplesmente por ser Elaine. Nos dias seguintes, preparei-me lentamente. Não tive pressa nem entrei em pânico. Engraxei os sapatos. Passei o vestido. Até cortei o cabelo no pequeno salão perto do supermercado. A estilista, uma jovem chamada Kira, disse que eu estava com uma aparência refinada. Deixei uma gorjeta generosa. Não se tratava de tentar impressionar ninguém. Tratava-se de voltar para mim mesma, resgatar as partes que eu havia guardado para me encaixar na ideia que outra pessoa tinha de quem eu deveria ser. Eu ainda não tinha contado para Chloe. Uma parte de mim queria. Uma parte ansiava por aquele momento em que ela diria: estou orgulhosa de você. Mas a parte mais forte de mim, a parte que finalmente estava acordando, sabia que aquela não era uma história para ela provar. Era meu. E pela primeira vez em muito tempo, não precisei de mais ninguém para confirmar que era importante. Olhei para o meu reflexo no espelho, vestida de azul marinho, com a renda macia roçando meus pulsos, e sussurrei para mim mesma: você ainda está aqui. E sorri. Porque a mulher no espelho não estava apenas de volta, ela estava se reerguendo. Assim que aceitei o convite para a cerimônia do salão de honra, algo se acalmou em mim. Não houve nenhum anúncio dramático, nenhuma declaração ousada ou postagem nas redes sociais. Não liguei para Chloe. Nem contei para ninguém na igreja. Não se tratava de provar nada. Tratava-se de retornar à parte de mim que eu havia deixado para trás e fazer isso em silêncio, nos meus termos. Sempre acreditei que a verdadeira mudança não vem com um estrondo. Ela vem com decisões silenciosas e repetidas diariamente, uma mudança de postura, uma mudança de ritmo, uma escolha de se apresentar de forma diferente na mesma vida. Então comecei a me preparar. Primeiro, confirmei os detalhes da viagem. A fundação havia providenciado voo e hotel, exatamente como Marcos havia prometido.
Eles até ofereceram uma bolsa para um estilista, mas eu recusei. Eu sabia exatamente o que vestir. Levei meu vestido azul marinho da lavanderia para casa, desembrulhei-o com cuidado e pendurei-o no corredor para poder vê-lo sempre que passasse. Vê-lo não trazia mais vergonha. Trazia algo mais próximo do orgulho. Em seguida, fiz uma lista discreta do que precisava fazer: arrumar uma mala pequena, comprar um par de meias novas, engraxar meus saltos pretos e imprimir uma cópia do discurso que me pediram para preparar. Tinha que ter menos de 3 minutos. Eu escrevi à mão, assim como costumava fazer anotações para reuniões de pais, e o lia em voz alta para mim mesma todas as manhãs, praticando o ritmo até que as palavras parecessem parte de mim. Não ensaiei para uma plateia. Não havia necessidade. Eu não estava atuando. Eu estava relembrando. A única pessoa com quem compartilhei meus planos foi a Linda. Ela se ofereceu para me levar ao aeroporto e insistiu em me ajudar a escolher um batom que resistisse à luz do palco. Eu ri do drama dela, mas deixei que ela viesse mesmo assim. Sentamos à mesa da minha cozinha, como fazíamos quando nossos filhos eram pequenos, conversando enquanto tomávamos chá enquanto ela vasculhava sua bolsa de maquiagem. Ela ergueu um tubo rosa escuro. Este aqui diz: sou graciosa, mas não mexa comigo. Professor de educação. Ela sorriu. Não, parece perfeito. Coloquei na minha bolsa. Enquanto isso, comecei a me afastar de certas rotinas. Não respondi às mensagens diárias da Chloe imediatamente, aquelas que vinham mais por hábito do que por preocupação, bilhetes rápidos sobre reuniões ou recados. Eu não estava com frio, apenas imóvel. Não sentia mais a urgência de acompanhar a vida dela ou provar meu lugar nela. Ela não percebeu a princípio, ou talvez tenha percebido, e não sabia bem o que dizer. De qualquer forma, parei de preencher o silêncio. Não me ofereci mais para preparar o jantar, fazer recados, preencher as lacunas da vida dela. Não me expliquei nem me defendi. Simplesmente escolhi não perseguir uma proximidade que não existia mais. Uma noite, ela ligou e disse: você tem estado quieto ultimamente. Eu disse: só estou tirando um tempo para mim. Houve uma pausa, mas ela não perguntou por quê. Passou a me contar sobre o casamento de uma colega em Malibu e os sapatos que ela havia encomendado. Ouvi, mas não me apressei em dar minha opinião. Quando a ligação terminou, me senti calmo. Naquele fim de semana, fui ao meu pequeno escritório e tirei as fotos da infância de Chloe da parede, não porque estivesse com raiva, mas porque estava abrindo espaço. Substituí-as por uma citação emoldurada de um dos meus alunos: você me fez sentir importante. Já era hora de eu me sentir assim também. Mantive meus preparativos leves e firmes. Pratiquei sentar-me mais ereta. Passei o batom que Linda me deu. Empacotei a carta de premiação que Marcos havia enviado e a coloquei entre meu diário e um livro de poesia. Ninguém sabia o que eu estava prestes a fazer. Não havia luzes piscando, nenhuma carga emocional, apenas eu, silenciosamente voltando para dentro de mim mesma, não para me exibir, não para Chloe, não para os aplausos de ninguém. Este foi o começo de algo sagrado, e eu não precisei anunciá-lo para torná-lo real. Poucos dias antes do meu voo, passei no supermercado para comprar algumas coisas. Era uma tarefa simples, mas até isso parecia diferente agora. Caminhei lentamente pelo corredor, não porque estivesse cansada, mas porque estava totalmente presente. Não estava com pressa de terminar minha lista para chegar em casa a tempo de ligar para Chloe ou conferir suas atualizações nas redes sociais. Eu não estava correndo atrás das necessidades de ninguém. Pela primeira vez, eu estava simplesmente vivendo meu dia, meu tempo, meu ritmo. No caixa, encontrei a Sra. Dorsey, uma antiga colega dos meus tempos de professora. Seus olhos brilharam ao me ver. Elaine, disse ela, você está linda. A aposentadoria combina com você. Sorri, sentindo o elogio atingir um lugar que havia sido negligenciado por muito tempo. Levou um tempo para me acostumar, admiti. Bem, a escola não é a mesma sem você, acrescentou ela, tocando meu braço. Eles ainda falam da sua aula de poesia como se fosse mágica. Conversamos por alguns minutos antes de nos separarmos, mas o calor das suas palavras me acompanhou até em casa. Isso me lembrou de algo que eu quase tinha esquecido, que eu não tinha desaparecido. Eu simplesmente estava na luz errada.
Mais tarde naquela noite, Chloe ligou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Sua voz era otimista, mas um pouco rouca, como se estivesse tentando esconder algo. Ei, mãe, ela começou. Eu queria te contar que fui promovida a líder de campanha. Isso é ótimo, eu disse. Parabéns. Houve uma pausa. Ela esperava mais, talvez um grito agudo, uma enxurrada de perguntas, um jantar para comemorar. Em vez disso, deixei o silêncio se instalar por um instante antes de acrescentar: você se esforçou muito para isso. Ela pigarreou. Obrigada. Então, o que você tem feito ultimamente? Era uma pergunta tão simples, uma pergunta normal, mas algo em sua voz me dizia que ela havia percebido a mudança. Eu sempre preenchia aquele silêncio rapidamente, ansioso para permanecer conectado. Desta vez, fiz uma pausa. Estou me preparando para algo, eu disse. Ah! Sua voz se animou. Tipo o quê? Vou viajar na semana que vem. Fui convidado para participar de algo significativo. Outra pausa. Que tipo de coisa? É uma cerimônia de reconhecimento, eu disse. Para educadores. Um dos meus ex-alunos me indicou. Ela ficou em silêncio novamente. Eu quase conseguia ouvi-la analisando as informações, tentando decidir como responder. Não preenchi o espaço para ela. Uau, isso é incrível, mãe. Por que você não me contou? Eu não precisava, respondi gentilmente. É algo que eu queria fazer por mim mesma. O silêncio ficou mais denso e, pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem me encolhi para tornar o momento mais fácil. Ouvi-a suspirar. Bem, estou orgulhosa de você. Como se ela não tivesse certeza se ainda tinha o direito de dizer aquelas palavras. Eu apreciei o esforço, mas algo dentro de mim finalmente entendeu que eu não precisava daquelas palavras para me sentir completa. Obrigada, respondi. Isso significa muito. Depois que desligamos, fiquei sentado um tempo na sala de estar, apenas olhando para a carta emoldurada de Marcos na mesa ao meu lado. Minha casa ainda estava silenciosa, ainda modesta, mas parecia mais cheia agora, preenchida com algo mais constante do que o barulho. Parecia meu novamente. Nos dias seguintes, mais pequenas mudanças aconteceram. Chloe mandava mensagens com mais frequência, mas havia um novo tom em suas mensagens, menos instrutivas, mais curiosas. Ela perguntou como eu estava, o que eu estava levando, se eu precisava de ajuda para chegar ao aeroporto. Respondi gentilmente, mas sem pressa. Eu não sentia mais que precisava mantê-la por perto apenas com esforço. No jantar comunitário da igreja naquele fim de semana, Linda me puxou de lado e disse: você está radiante, Elaine. O que há de diferente? Sorri. Lembrei-me de quem eu era. O poder estava mudando de mãos, não pela força ou pelo confronto, mas por meio de um retorno silencioso. Ao resgatar meu valor, eu, sem saber, havia remodelado a dinâmica. Eu não esperava mais que Chloe me valorizasse. Eu já tinha feito isso por mim mesma. E, ao fazer isso, mudei a maneira como ela me via. O poder não veio do que eu disse. Veio daquilo que eu parei de precisar. A manhã da cerimônia no salão de honra chegou com uma calma estranha. Acordei no quarto do hotel, cercado por cortinas grossas, tetos altos e o zumbido suave de uma cidade que acabava de começar o dia. O ar cheirava levemente a lençóis limpos e café do serviço de quarto. Sentei-me na beira da cama por um momento, segurando o vestido nas mãos, sentindo o peso do que ele representava. Eu usei esse vestido azul marinho em momentos importantes dos quais só eu parecia me lembrar: cerimônias de formatura, noites de premiação na escola, jantares de pais e professores, sempre nos bastidores, sempre dando e sempre em silêncio. Mas hoje, eu era homenageada. E eu usaria não porque precisava, mas porque queria. Enquanto me vestia, pensei em Chloe. Ela ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Tínhamos conversado brevemente nos últimos dias, mas guardei os detalhes para mim. Eu não estava escondendo nada. Só não senti necessidade de explicar. Pela primeira vez na vida, não precisei da aprovação dela para me orgulhar de algo que eu tinha feito. O motorista me pegou às 10 horas. A viagem até o local foi tranquila.
Olhei pela janela e observei a cidade passar rapidamente. Não senti nervosismo, apenas uma confiança profunda e firme. No auditório, fui escoltado até os bastidores e recebi um microfone. Tânia Rivera, a anfitriã da cerimônia e palestrante reconhecida nacionalmente, veio me cumprimentar. Sua presença era magnética, calma, equilibrada, genuína. Elaine Monroe, disse ela com um sorriso caloroso. É uma honra tê-la conosco hoje. Sorri de volta, sem saber o que dizer. Você causou um impacto incrível, acrescentou ela. Lemos tudo sobre você. Enquanto ela se afastava, eu me endireitei um pouco. O gerente de palco me deu um aviso de 5 minutos. Respirei fundo, fechei os olhos e fiz uma pequena prece, não por força, mas por paz. Então, momentos antes de eu começar a falar, meu celular vibrou. Uma mensagem da Chloe: vi uma promoção de prêmios educacionais que vai ao ar hoje. Disse seu nome? É você? Fiquei olhando para a tela, quase rindo da falta de timing. Não respondi. Em vez disso, coloquei o celular na bolsa e caminhei em direção ao palco. Ao sair para as luzes, ouvi o som de aplausos altos, generosos e calorosos. A multidão se levantou, não porque eu fosse famoso, mas porque eu significava algo para alguém. Dezenas de pessoas, na verdade. Fotos da minha sala de aula passaram rapidamente por uma tela atrás de mim. Alunos de diferentes anos compartilharam clipes curtos, contando histórias sobre o tempo em que eu ficava depois da aula, acreditava neles, os incentivava e os alimentava. E, por fim, uma mensagem de vídeo de Marcos foi exibida. Ela foi a primeira pessoa a me dizer que eu era importante, disse ele, com a voz firme e cheia de emoção, e a primeira adulta a me fazer acreditar nisso. Fiquei parada, com as mãos cruzadas, deixando o momento me envolver como um cobertor macio. Tânia se aproximou com o microfone e gesticulou em minha direção. Agora, por favor, deem as boas-vindas à mulher cuja força silenciosa mudou inúmeras vidas, Elaine Monroe. Dei um passo à frente. As luzes aqueceram meu rosto. O vestido azul marinho balançava suavemente sobre meus joelhos. Meu nome é Elaine Monroe, comecei, e fui professora de escola pública por 34 anos. Nunca esperei ser o centro das atenções. Nunca pedi por um. Mas agora vejo que, às vezes, são as pessoas que trabalham nos cantos mais tranquilos que moldam o mundo. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos novamente, nada educado, nada ensaiado. Era real. Depois, fui escoltada até uma pequena sala de recepção, onde Tânia me parabenizou novamente. Eu estava bebendo água com gás quando meu telefone vibrou novamente. Uma ligação dessa vez. Chloe. Saí, me afastei do barulho e atendi. Sua voz soou imediatamente, rápida e trêmula. Mãe, acabei de ver a transmissão. Eu, ainda estou assistindo. Você está na TV. Você nunca me contou. Deixei passar um momento de silêncio. Achei que não precisava. Ela se assustou, mas depois parou. Você estava linda, e as coisas que diziam sobre você, eu não fazia ideia. Por que você nunca me contou nada disso? Porque eu não estava esperando que ninguém notasse, eu disse gentilmente. Eu só estava fazendo o trabalho. Houve outra pausa. Sua voz suavizou. Estou orgulhosa de você, mãe. De verdade. Espero que saiba disso. Sim, eu disse. Agora sim. Não havia raiva na minha voz, nem amargura, apenas clareza. O palco não me mudará. Me lembrará que eu nunca precisará ser vista pelo mundo. Eu só precisava me ver novamente. A cerimônia foi ao ar nacionalmente naquela noite. Não corri para casa para assistir. Eu já tinha vivido aquilo, e isso me bastava. Voltei para o quarto do hotel sentindo-me calmo e contente, o tipo de paz que se instala no fundo do peito quando algo há muito enterrado finalmente sobe à superfície e respira novamente. Tirei meu vestido com cuidado e o coloquei sobre a cadeira como se fosse algo sagrado. De muitas maneiras, era. Aquele vestido carregava tantos momentos, vitórias silenciosas, memórias dolorosas, força esquecida e agora uma celebração que eu nem sabia que precisava. Quando eu estava me preparando para dormir, meu telefone começou a tocar de novo. Chloe.
Desta vez, eu atendi. Ela não disse olá. Ela disse: Mãe, o vídeo do seu discurso está viralizando. Pesquei, pego de surpresa. O que você quer dizer? Marcos postou na página do autor. As pessoas estão compartilhando em todos os lugares, professores, pais e até algumas celebridades. Já tem mais de 500.000 visualizações. Alguém fez uma citação gráfica da sua frase: às vezes, as pessoas que trabalham nos cantos mais tranquilos são as que moldam o mundo. Está em todo lugar. Eu não sabia o que dizer. Não era que eu não acreditasse nela. Simplesmente não me ocorreu que minhas palavras pudessem fazer diferença para tantas pessoas fora daquele auditório. Você está virando tendência nas redes sociais, acrescentou ela, com a voz cheia de admiração. As pessoas estão te chamando de coração do salão. Soltei um suspiro lento. Bem, isso é inesperado. Chloe ficou em silêncio por um momento, depois perguntou: por que você nunca me contou que foi indicada? Que você significava tanto para seus alunos? Sentei-me na beira da cama e olhei pela janela. Porque durante anos, achei que não importava mais. Achava que minha vida, a pequena e tranquila que eu vivia, tinha passado despercebida. E, de certa forma, aceitei isso até que Marcos me lembrou do contrário. Queria ter visto antes, disse ela suavemente. Todas as vezes que te ignorei, eu não sabia o que você carregava. Eu sei, respondi. Mas acho que o verdadeiro problema não foi você não me ver. É que eu parei de me ver. Na manhã seguinte, acordei com mais mensagens, textos de ex-alunos, colegas e até mesmo de estranhos. Havia convites para palestrar em escolas, para ser entrevistado em podcasts, para escrever um ensaio para uma revista nacional sobre educação. Foi surreal. Foi avassalador. Foi só um pouquinho engraçado. Passei os últimos anos sentindo que estava ficando em segundo plano. Agora, minha vida tranquila havia ganhado destaque não porque eu a perseguisse, mas porque a vivia com o coração. Mais tarde naquela semana, Chloe perguntou se podia jantar lá em casa. Ela disse que queria conversar pessoalmente. Eu concordei. Ela chegou carregando um buquê de girassóis, meu favorito, e uma caixinha. Sua maquiagem era minimalista e suas roupas mais casuais do que o normal. Ela parecia nervosa. Trouxe uma coisa para você, ela disse, estendendo a caixa. Lá dentro, havia um porta-retratos. Nele, ela havia colocado uma foto minha da cerimônia, no palco, com um vestido azul marinho, segurando o prêmio com um sorriso suave e firme. Abaixo da foto, ela gravou: a mulher de quem vim, a mulher que esqueci, a mulher que estou aprendendo a honrar. Minha garganta apertou. Não falei imediatamente. Não precisava. Ela sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu servia o jantar, frango ao limão e batatas assadas, a refeição que eu preparara tantas vezes para ela quando criança. Mas, desta vez, não houve revirar de olhos, nem suspiros, nem olhares constrangidos. Ela comia em silêncio e, quando falava, não era para corrigir ou dispensar, mas para perguntar: como foi ser professora por tanto tempo? Você sempre soube que estava fazendo a diferença? Houve momentos em que você quis desistir? Conversamos por horas, e em nenhum momento senti que precisava provar meu valor. A justiça final não foi que o mundo finalmente me viu. Foi que minha filha me viu, não porque eu lhe disse quem eu era, mas porque parei de esperar pela permissão dela para ser aquela mulher. Nunca se tratou de vingança ou grandes gestos. Tratava-se de lembrar o valor de uma vida tranquila e bem vivida e deixar que isso bastasse. E agora finalmente era. Uma semana após a cerimônia, as coisas começaram a se acalmar. As mensagens diminuíram, o burburinho diminuiu e o mundo seguiu em frente, como sempre. Mas algo na minha vida havia mudado para sempre, silenciosa, mas profundamente. Eu não esperava mais reconhecimento. Eu já tinha experimentado, sim, mas não precisava de mais para me sentir completa. O que mais importava era que eu havia recuperado minha voz, minha dignidade e o orgulho silencioso que um dia envolvia em mim como um xale. Então, numa tarde de terça-feira, Chloe apareceu sem avisar. Ela não bateu com a batidinha leve de sempre nem mandou mensagem dizendo que estava a 5 minutos de distância. Ela simplesmente apareceu.
Quando abri a porta, ela estava lá segurando 2 copos de papel para café e um pequeno pacote de doces do meu café favorito, aquele que ela sempre dizia ser muito antiquado. Imaginei que você estaria em casa, disse ela suavemente. Tem um minuto? Dei um passo para o lado e a deixei entrar. Ela olhou ao redor da sala como se a estivesse vendo com outros olhos. Seu olhar se deteve na citação emoldurada da minha aluna, aquela que dizia: "Você me fez sentir importante." Percebi que isso a impactou. Sentamos à mesa da cozinha, onde tantas das nossas conversas começaram e terminaram ao longo dos anos: planejamento de aniversário, decisões sobre a faculdade, preocupações noturnas. Mas desta vez foi diferente. Não havia urgência, nem performance. Apenas 2 mulheres sentadas uma de frente para a outra, uma com perguntas, a outra com respostas que ela não precisava mais oferecer. Chloe deslizou o café pela mesa. Assisti à cerimônia de novo ontem à noite. Assenti. Foi um evento lindo. Eu chorei, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Não só durante o seu discurso, mas depois. Chorei porque não sabia quem você era. Não de verdade. E eu sou sua filha. Não respondi de imediato. Queria que ela se sentasse com aquelas palavras, que a sentisse. Ela olhou para baixo, as mãos envolvendo a xícara de café como se fosse algo que a segurasse firme. Tenho pensado em todas as vezes que tentei encaixar você na versão da minha vida que eu achava que queria. Eu forcei você a se vestir de uma certa maneira, falar de uma certa maneira, aparecer de uma certa maneira, e quando você não fez isso, eu te tratei como se estivesse atrasado, como se precisasse me alcançar. Ela então olhou para mim, com os olhos cheios de arrependimento. Mas você não estava atrás, mãe. Eu era imatura demais para entender que você já estava exatamente onde eu precisava estar. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não chorei. Apenas escutei. Não espero que me perdoe da noite para o dia, continuou ela. Mas estou aqui agora e quero te conhecer não apenas como minha mãe, mas como Elaine, a mulher que mudou vidas, que subiu naquele palco com um vestido do qual eu ri um dia e fez o mundo parar para ouvir. Suas palavras vieram de um lugar que parecia genuíno, não polido, não performático, apenas real. Tomei um gole lento do meu café. Era quente, familiar, como este momento. Eu sempre te amei, eu disse. Mesmo quando você não podia me ver. Mas não preciso que você me ame como antes. Não estou mais vivendo para isso. Estou bem. Ela assentiu. Eu sei. E talvez seja isso que me faz querer me aproximar, porque você não está mais me perseguindo. Você está só parado ali, firme. E eu sinto falta disso. Estendi a mão sobre a mesa e toquei a dela, não para consolá-la, não para atraí-la, mas para encontrá-la onde ela estava. Ela sorriu em meio às lágrimas. Podemos começar de novo? Pensei por um momento. Então disse: não precisamos começar de novo. Só precisamos seguir em frente. Naquela tarde, ficamos sentados por horas, sem jantar sofisticado, sem roteiro cuidadosamente planejado, apenas café, doces e a lenta costura de um vínculo que havia se desgastado, mas nunca se rompido completamente. Não estávamos interpretando papéis pela primeira vez em anos. Éramos apenas 2 mulheres lado a lado, compartilhando um passado e a esperança silenciosa de um futuro melhor. Ela partiu com um abraço que parecia diferente, sincero, sem súplicas, sem desespero. Depois que ela foi embora, fiquei parada na porta com o vento agarrando a bainha do meu vestido, e senti mais uma vez aquela mudança suave, um passo calmo em direção ao futuro, em vez de um retorno ao passado. Mais uma vez, a casa ficou em silêncio. Passei lentamente por cada cômodo depois que Chloe partiu naquela tarde, não com pesar, mas com uma sensação de calma que surge depois de um longo suspiro, quando a tempestade passa e resta apenas uma tranquilidade suave e inabalável. Parei na janela da sala de estar, onde a luz dourada do início da noite fluía sobre o chão. A porta do meu quarto ainda tinha a peça azul marinho pendurada. Eu ainda não a tinha guardado. Duvidava que um dia eu fizesse. Não parecia mais um vestido. Dos dias de formatura e joelhos ralados, as risadas que eu não deveria ouvir e aclamações que nunca pedi, parecia um capítulo que havia completado um ciclo. Ela me acompanhou no orgulho e no constrangimento, na felicidade e na tristeza. Foi reconhecida e ridicularizada.
e de repente eu era diferente, e ela simplesmente existia, inalterada. Warren e eu costumávamos tomar café nesta cadeira de vime antes de o mundo acordar, então fui até a varanda e me acomodei. O cheiro de gardênias em flor e grama fresca enchia o ar. Deixei o ar acariciar minha pele enquanto fechava os olhos. Não estava mais sendo puxada por nenhuma pergunta. Não preciso mais me justificar ou mostrar meu valor para Chloe, para o mundo exterior ou mesmo para as partes de mim que antes ansiavam por atenção. Porque eu conseguia me ver agora. Presenciei os inúmeros telefonemas para os pais, as longas noites corrigindo provas à luz de lampiões e os cartões de aniversário artesanais que as crianças tímidas, que se sentiam confortáveis na minha sala de aula, colocavam na minha mesa. Ninguém nunca tirou fotos ou escreveu sobre os pequenos gestos de gentileza, como as caçarolas entregues às famílias enlutadas. Presenciei os sacrifícios silenciosos e não aplaudidos, os momentos felizes que passei rindo com Linda sobre canecas quebradas, as vezes em que me recusei a dizer sim quando queria e as vezes em que disse sim apesar do meu cansaço. E percebi que havia criado uma vida que importava não em vídeos virais ou notícias, mas nos corações daqueles que eu havia impactado. O mundo não precisava mais confirmar isso para mim. O tempo todo, tinha sido real. Meu celular vibrou lá dentro mais uma vez, com outra tag, outra mensagem e outro "Você é uma inspiração". E, embora eu estivesse agradecida, demorei para atender. Não senti atração. Dediquei muitos anos a preencher vazios na vida de outras pessoas, vazios que elas nem sempre valorizavam. Agora eu estava aprendendo a preencher o meu. Mais tarde naquela noite, fui até a prateleira de cima do meu armário e peguei uma caixinha de madeira. Lá dentro, encontrei mensagens escritas à mão por alunos ao longo dos anos. Fazia tempo que eu não as abria. Cada uma delas se desdobrou como uma lembrança enquanto eu as lia lentamente. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Você me fez sentir visto. Você me ensinou a ser gentil. Cada linha servia como um espelho, refletindo os aspectos de mim que eu havia deixado o mundo exterior e até mesmo minha própria filha ignorar. Uma das cartas, uma foto emoldurada de Warren segurando a bebê Chloe e uma vela estavam na minha mesa. Então, sentei-me e escrevi um novo bilhete, para mim mesma, para mais ninguém. Querida Elaine, você teve sucesso porque nunca parou de se doar e amar, não porque todos aplaudiram. Você também aprendeu a cuidar de si mesma. Esse é o verdadeiro prêmio. Do meu coração. Acendi a vela, dobrei-a e coloquei-a de volta na caixa de madeira. Uma senhora de 60 anos estava cercada pela vida que havia criado com as duas mãos e o coração aberto, não havia multidão observando, nem trilha sonora tocando. Bastaria que eu desse uma volta na manhã seguinte, ligasse para Linda, assasse alguma coisa ou não fizesse nada. Levantei-me e fui até o vestido azul marinho enquanto o sol se punha e o chão estava coberto de sombras. Dei uma última passada na manga. Apaguei a lâmpada depois de sorrir. Uma plateia não é necessária para todas as histórias. Algumas histórias simplesmente precisam ser vivenciadas.